você pode transmitir coragem a seu filho. Se a coragem é o preço que se paga para entrar nos níveis mais profundos da vida, por que ela é tão difícil de se conseguir? Talvez seja porque é difícil de ser definida. Ela vem da palavra francesa, que significa coração. E assim como o coração bombeia sangue para os braços, pernas e cabeças, mantendo o corpo vivo, a coragem é a fonte de matéria e energia para todas as áreas da vida. Como seu filho poderá se encher de coragem? Ela pode ser aprendida na escola ou tomada em um comprimido como uma vitamina. Seria muito fácil, não é? Mas a coragem deve ser aprendida pelo exemplo. Eis algumas formas de se ensinar a ter coragem. Em primeiro lugar, as crianças e adultos precisam entender que não é preciso ter vergonha de sentir medo. É natural, todo mundo sente de vez em quando. Coragem não significa falta de medo, nem covardia. A diferença entre coragem e covardia é que a primeira significa enfrentar o perigo e a segunda, fugir dele. Ensine a coragem cuidando primeiro de medos específicos que o seu filho possa ter. Uma criança pequena pode ter medo do escuro, de animais, de barulhos, de abandono ou de estranhos. Uma criança mais velha pode ter medo da rejeição dos colegas, do fracasso, de barulhos, privação, holocausto nuclear. Seja qual for o medo do seu filho, falar dele é o primeiro passo para enfrentá-lo. Ajude o seu filho a identificar os medos fazendo perguntas que explorem os motivos das reações temerosas que você tenha presenciado. Medo de entrar em um quarto escuro sozinho, preocupação com o que os meus amigos vão pensar de mim, referências ao divórcio dos pais, de alguns amigos. Se o medo for físico, como medo de cachorro ou de escuro, tente conversar a respeito, mas não force o assunto se o seu filho não se mostrar disposto. É claro que chamar a criança de medrosa só vai piorar. Desde que ela se sinta pronta. Depois de alguns dias ou semanas, se necessário, fale gradualmente sobre o objeto do medo. Elogie a coragem dela conforme notar que ela está crescendo. Se o medo for algo intangível, como medo da privação, você precisará ter uma conversa franca sobre o assunto, sem negar que o caso ou situação temida possa acontecer. A criança normalmente sabe da impossibilidade de uma situação como essa, mas vocês precisam conversar como seu filho e a família enfrentariam isso. Nesse momento, a sua própria fé é importante. Seu filho precisa ver que sua confiança no futuro, aconteça o que acontecer, está baseada em suas convicções. O mundo é realmente assustador quando o futuro é incerto, mas nós podemos viver com coragem por causa da promessa de Deus. Além de ajudar os nossos filhos a enfrentar medos específicos, precisamos aumentar neles a capacidade de ter coragem, colocando-os diante de situações desafiadoras. A coragem é reforçada apenas diante do risco e da possibilidade do fracasso. Situações controladas de risco físico oferecem uma das melhores formas de inspirar a coragem, porque somos rapidamente profissionalizados e pressionados também, até o limite dos nossos corpos. É claro que para alcançar nossos limites emocionais e espirituais, precisamos de muito mais tempo. Experimente colocar luvas de boxe na mão do seu filho. Em poucos segundos, um soco no nariz oferecerá uma ótima oportunidade para conversar sobre coragem. Ou tente oferecer algo que o seu filho queira muito como prêmio para uma maratona planejada para desafiar os limites físicos dele. Conversem sobre o que foi necessário para vencer porque ele fracassou, no caso, se ele não conseguir vencer. Em uma manhã de sábado, peça para que sua esposa deixe você e seu filho pré-adolescente em um local longe de casa, sem nenhum dinheiro no bolso. Sua tarefa é chegar em casa antes do anoitecer. Essa situação de tensão controlada proporcionará uma boa oportunidade para conversar sobre coragem. Comente experiências como essa no jantar ou à noite, conversando sobre incidentes noticiados nos jornais que demonstrem coragem.
Faça perguntas como: o que você faria numa situação dessa? Como se sentiria? Qual a situação mais difícil que você já fez? As oportunidades de demonstrar coragem surgem em várias áreas para nós e nossos filhos. Algumas nas decisões, nos compromissos e nas ações responsáveis. Nas decisões, o que uma criança vai ser depende em grande parte das escolhas que ela faz. As decisões difíceis exigem coragem tanto na hora de executar quanto de manter o que foi decidido. Saber escolher o que é certo em meio à confusão, diante da tentação e dos problemas do nosso dia a dia, pode exigir uma dose extraordinária de coragem da nossa parte. Compromissos. É preciso coragem para ser um indivíduo para defender sozinho, se necessário, não apenas o que é certo, mas a nossa singularidade. É especialmente difícil quando existe uma pressão grande por parte dos amigos. Na verdade, a coragem do nosso filho deve ser o que realmente é e o que realmente ele pode se tornar. Ações responsáveis. A maior demonstração de covardia do nosso tempo está na declaração: não quero me envolver. Estamos numa era de apatia e nossos filhos precisam ganhar coragem para se sentirem envolvidos pelas necessidades do mundo que os rodeia. Há muitos anos, a pesquisa de uma revista de adolescente revelou que a maioria deles prefere ganhar pequenas causas do que correr um grande risco de fracassar. Seu filho não precisa ser um destes.